Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. O câncer de mama é uma doença que mais mata as mulheres no Brasil. Boa tarde, você está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Franklin Valverde e começa agora Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre câncer de mama e outubro rosa, com Douglas Adamowski e Ricardo Caponero. Douglas Adamowski é doutor em genética e biologia molecular pela Unicamp, também está fazendo um estágio pós-doutoral no Max Planck de pesquisa em coração e pulmão na Alemanha. Seja bem-vindo, Douglas. Boa tarde, Franklin. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito bem. E também é nosso convidado hoje, o médico doutor Ricardo Caponero, que ele é mestre em oncologia molecular e oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Boa tarde, Ricardo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Franklin. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Perfeito. O Douglas Adamowski é um dos autores do estudo Estratégia de Combate ao Câncer de Mama, que tem duplação sobre a enzima que alimenta o tumor. Né? O estudo foi realizado com o apoio da FAPESP e o estudo apresenta o seguinte, que as descobertas sugerem que uma estratégia terapêutica combinando a inibição de glutaminase e de RUR pode ser uma abordagem promissora para o tratamento do câncer de mama. Douglas, para o grande público, como é que a gente traduz tudo isso? Né? Como é que está sendo realizado esse estudo e como foi realizado e como é que as pessoas podem entender no que isso significa para o combate do câncer de mama? Bem, esse estudo ele foi majoritariamente realizado no Laboratório Nacional de Biociências, da LMBio, que fica em Campinas, bem próximo da Unicamp, mas fica, na verdade, no CNPq, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. E a ideia do trabalho que foi realizado dentro do grupo da pesquisadora Sandra Marta Gomes Dias, que é pesquisadora da instituição do LMBio, é justamente tentar olhar para como combater esse tumor utilizando uma estratégia diferente. A estratégia, inicialmente, consistia em abordar, como a gente fala, metabolicamente, ou tentar matar o tumor pela boca, assim, digamos. Obviamente, esse tumor, ele vai, assim como todas as células, todas as partes do nosso organismo, ele vai se alimentar de alguma forma. Essa alimentação, ela é entregue pela corrente sanguínea do paciente para que essas células consigam proliferar, consigam se reproduzir e o tumor crescer dentro da paciente, ou do paciente se a gente estiver pensando em câncer de uma maneira mais genérica. Entretanto, normalmente as nossas células normais, elas consistem a sua proliferação em consumir açúcar, né? Consumir glicose, basicamente, é a principal fonte de energia para essas células. Já as células tumorais, elas usam, sim, bastante glicose, elas usam bastante açúcar, elas queimam esse açúcar para a sua produção de energia, mas elas também utilizam um outro composto, que é a glutamina, que é muito abundante na nossa corrente sanguínea e que é parte constituinte de qualquer proteína que nós consumimos, para que ela possa não só produzir energia, mas também constituir os tijolinhos para produzir novas células, para que aquele tumor, proporcionalmente, ele continue crescendo, ele continue se proliferando. Foram desenvolvidas já algumas estratégias, por exemplo, para inibir esse consumo de glutamina, ou seja, como se você fosse proibir o acesso do tumor a essa molécula. Entretanto, essas estratégias, o que acontecia era que, inicialmente, o tumor, ou seja nos experimentos laboratoriais, ou eventualmente na fase clínica, que os testes com os medicamentos que visavam esse tipo de inibição, o tumor ele começava a regredir, o paciente tinha uma resposta, os estudos pré-clínicos ainda, as células tinham alguma resposta muito positiva. Entretanto, no longo prazo, a doença ela voltava porque a célula conseguia se adaptar e utilizar outra estratégia. Então, o nosso estudo consistiu em estudos ainda preliminares, pré-clínicos, mostrar que, eventualmente, nessa situação, onde a célula se adapta, ela encontra outro caminho, talvez combinar a inibição, combinar o bloqueio do acesso à glutamina com uma outra estratégia, que seria o bloqueio de uma outra proteína, poderia trazer um resultado mais positivo e, efetivamente, levar essa célula à morte, e que poderia se correlacionar com um melhor prognóstico para um paciente tratado com essa estratégia.
Perfeito. Ricardo, você que é mestre em oncologia molecular, no que é oncologia molecular, o que é essa oncologia molecular e como é que ela age, como é que ela trabalha na questão, digamos assim, do combate ao câncer? Bom, tem muito a ver com o que o Douglas estava falando, né? Assim, durante muito tempo, a gente combateu o câncer como se fosse uma doença de proliferação celular. A gente matava células que se dividiam, e esse é o mecanismo da quimioterapia convencional, que é matar qualquer célula que se divide, e por isso ele tem mais efeitos colaterais. Com a oncologia molecular e o que a gente chama de oncologia de precisão, a gente começou a achar alvos específicos da célula, proteínas específicas, algumas moléculas específicas relacionadas à proliferação celular que diferenciam o tumor da célula normal. E aí arrumar drogas, arrumar remédios para essas vias, né? Então o que o Douglas está falando é muito importante, que é uma dessas vias, porque a célula, além de mudar o metabolismo, ela também vai mudar a resposta a fatores de crescimento, fazer vaso sanguíneo, ela tem um conjunto de fatores, né? E a gente começou a achar drogas que inibem a angiogênese, que inibem a proliferação celular, para tentar combater o tumor de uma forma mais específica, com isso sendo mais eficiente e menos tóxico. Então, é uma forma moderna. Hoje em dia, toda a oncologia é uma oncologia molecular. A gente deixou de tratar a célula para bloquear a proliferação, para achar vias específicas do tumor e tratar por essas vias. Perfeito. Douglas, você falou, às vezes, da alimentação, digamos, dessa célula cancerosa, digamos assim, para o grande público, né, poder entender, que ela é alimentada, né? E eu te pergunto, dentro da alimentação, da nossa alimentação, a pessoa que está com câncer, existe alguma restrição alimentar que isso acaba facilitando, ou, digamos, favorecendo a proliferação das células cancerosas? Considerando o objetivo do nosso trabalho, que era estudar o uso da glutamina, essencialmente não, porque a glutamina ela é naturalmente o aminoácido, né, o componente da proteína que é mais abundante na corrente sanguínea. Então, a alimentação em si ela não vai alterar a abundância, ela pode, obviamente, modular essa abundância, mas a glutamina continuará muito presente na corrente sanguínea do paciente. Então, para esse nosso tipo de estudo, não, mas obviamente a gente tem vários efeitos de uma alimentação que não seja saudável sobre o contexto geral e outras vias metabólicas dentro do câncer, ou mesmo da habilidade do paciente se manter saudável, etc. Mas dentro do nosso contexto, não, porque muitas vezes algumas pessoas têm dúvida em relação ao nosso trabalho, ou perguntaram já anteriormente, porque a glutamina é um suplemento muito utilizado em quem frequenta academia, ou similar, como uma fonte de proteína também. Então, não é uma associação com isso, não significa que consumir esse tipo de suplemento ele vai fornecer mais alimento para o tumor, não é uma relação dessas que existe, é simplesmente porque ele, naturalmente, no nosso organismo, ele vai manter altos níveis de glutamina no sangue, e como relacionado aí com o que o Dr. Ricardo comentou, teremos vasos sanguíneos, esses vasos sanguíneos vão levar essa glutamina, esse nutriente, para que as células possam consumir. Acho que um esclarecimento importante é quando o Douglas fala de nutrição, ele está falando de nutrição celular, né, não nutrição do indivíduo, né? Então a gente precisa separar a nutrição do indivíduo daquela nutrição celular, que é a forma que a célula se alimenta, a célula tumoral se alimenta, né? Então, não confundir as duas nutrições, né? Tudo nutrição, mas uma está no nível microscópico e a outra no nível macroscópico. Mas isso é importante a gente esclarecer, né? Porque o público está ouvindo e a gente precisa, né, esclarecer que há esses dois tipos de alimentação, né? Às vezes pode ter a intenção de que essa alimentação que todo mundo se alimenta, enfim, né, que estaria diretamente ligada, né? E não, são dois tipos distintos de alimentação, né? Claro que a alimentação que a pessoa ingere tem um efeito, né? Mas é um outro tipo. Mas eu acho muito bom o esclarecimento que está sendo feito aqui hoje, né? Pelo Douglas Adamoski e pelo Ricardo Caponeiro, que estão participando aqui do nosso programa, o Brasil ODS, um programa que é produzido pelo Observatório do Terceiro Setor. E nós estamos aqui em pleno Outubro Rosa, né? E eu gostaria de conversar com o Ricardo, que é um médico, né? Nos últimos tempos, a incidência do câncer de mama tem aumentado no Brasil ou não? Tem sim, tem aumentado nitidamente, e o que chama a atenção, além do aumento global na população, o aumento em pacientes mais jovens, né, com menos de 50 anos. Mas isso chama a atenção porque essas pacientes ficam fora do rastreamento oficial do governo brasileiro, fora do rastreamento do Ministério da Saúde, e a gente tem observado cada vez mais pacientes entre 40 e 50 anos de idade chegando no consultório com câncer de mama, e quase metade delas com câncer de mama mais avançado. Então a gente precisa rever as nossas estratégias de rastreamento, daquilo que o governo propõe, para que a gente possa fazer
fazer diagnóstico dessas pacientes mais jovens também, que estão crescendo de número. O Douglas, você está na Alemanha, né? Você está falando, inclusive, agora, nesse momento, da Alemanha. Que cidade que você está da Alemanha? A cidade chama Bad Nauheim, ela fica bem perto de Frankfurt. De Pedro Franco, perfeito. E você está realizando um pós-doutorado, e o seu pós-doutorado, o estágio de pós-doutorado, para ser mais preciso, né? A sua pesquisa está em coração e pulmão, certo? Isso, na verdade é um instituto de coração e pulmão, mas a gente trabalha aqui com mais ou menos genética do desenvolvimento. Então, atualmente, no meu estágio pós-doutoral, eu acabei saindo um pouco da área do contexto da oncologia. Mas o grupo no LNBio, lá em Campinas, ele continua trabalhando nos mesmos assuntos, na mesma área. Você está vinculado ainda ao Instituto de Campinas, perfeito? Não, eu não estou mais vinculado ao Instituto de Campinas, mas o Instituto continua realizando os trabalhos, segue com a linha de pesquisa por lá. A questão, por exemplo, né, o Ricardo tem participado dos nossos programas em outubro, né, que a gente sempre acaba participando, né, da campanha do Outubro Rosa, que é uma campanha muito importante de conscientização, né, das pessoas, das mulheres, né? Não só das mulheres, acho que o homem também tem a sua parcela de responsabilidade, né? A partir do momento que ele incentiva a sua parceira, a sua mãe, a sua irmã, a sua filha a fazer os exames preventivos, né? Eu lembro, né, recente ainda, né, que na época da pandemia, muitos desses exames preventivos, né, e outros, né, não só do câncer de mama, foram relegados ao segundo plano, até em função do momento que a gente estava vivendo, né, daquela incógnita de que não se sabia para onde que iria o mundo e a questão da pandemia, né, até a chegada da vacina. E eu pergunto, Ricardo, que impacto causou a pandemia nos casos de câncer de maneira geral e principalmente no caso que a gente está falando do Outubro Rosa, do câncer de mama? Em geral, as pessoas deixaram de ir ao médico, né, por dificuldades de locomoção, isolamento social, e mesmo os hospitais tiveram que destinar grande parte dos recursos dos leitos para tratar Covid, e aí isso fez com que os pacientes não fizessem os exames de check-up, os exames de rastreamento, e aí pós-Covid a gente começou a ter um número de casos de pacientes represados, né, chegando com casos mais avançados da doença. Para você ter uma ideia, a realização de mamografia na época da Covid caiu para cerca de 20% só, né, ou seja, muito baixo. E não é só isso, a gente teve mais recentemente a catástrofe da inundação do Rio Grande do Sul, né, que foi tão drástica quanto a Covid, ou seja, os pacientes nem como se locomover na cidade para fazer seus exames. Então, toda vez que a gente tem dificuldades para o rastreamento, isso piora muito a situação. A gente está longe da situação ideal, que seria rastrear 80% das mulheres, mas nessas catástrofes com a Covid, com a inundação do Rio Grande do Sul, isso aumenta muito, faz com que a gente não vai desaparecer o número de casos, né? Na Covid até reduziu um pouquinho, porque algumas pacientes morreram de Covid em vez de ter câncer de mama, né? Então isso também distorce um pouquinho a estatística, mas o que a gente vê depois é um número de diagnóstico em fase mais avançada da doença. O Douglas, existe uma possibilidade, ou enfim, os exames na questão genética, né, que é uma área que você atua, uma predisposição geneticamente da pessoa que tem familiares, como é que funciona isso? As pessoas que têm familiares que já tiveram câncer, a possibilidade deles também virem a ter câncer. Como que as pessoas, o público em geral, pode ficar atento a essas características familiares para poder se prevenir e combater, digamos assim, com antecedência um problema que ele possa vir a ter no futuro? Evidentemente, existe um conjunto de que nós chamamos de marcadores ou de regiões do nosso DNA que podem ser avaliadas, que podem ser utilizando um exame laboratorial que nós chamamos de sequenciamento de DNA, por exemplo, nós conseguimos saber a precisa sequência que essas regiões têm, e elas sim podem estar associadas à transmissão de determinadas características, todas elas que constituem o nosso organismo, mas também características como a predisposição a determinados tipos de doenças, como, por exemplo, o câncer, ou entre outras tantas. Que já existem hoje, e os oncologistas já têm à disposição um conjunto de regiões do nosso DNA, regiões dessa informação que é passada de pai e mãe para filho, entre cada geração, que contém alterações e que vão gerar essas predisposições a diferentes tipos de cânceres, que normalmente estão associados aos familiares, quando você observa uma alta incidência deles numa determinada família. E o que nós temos feito muito em termos de pesquisa básica é procurar outras regiões e outras relações que possam não só serem utilizadas para
realização de exames que mostrem um prognóstico ou uma previsão da ocorrência ou não desse tumor, mas também o prognóstico, se ele vai ser um tumor mais agressivo ou menos agressivo, ou ainda encontrar novas regiões, por exemplo, eventualmente associadas, no nosso caso, com maior ou menor expressão da glutaminase, ou maior ou menor expressão dessas enzimas relacionadas com o consumo da glutamina dentro daquela célula tumoral, que possam ser utilizadas para identificar os pacientes que vão responder melhor a um determinado tratamento ou que não respondam tão bem àquele determinado tratamento. Então, existem já exames disponíveis, e tenho certeza que o Dr. Ricardo vai conseguir pontuar vários deles que já são utilizados na clínica, mas o que existe hoje também é uma corrida dentro do contexto da pesquisa científica para encontrar novos exames para não só participar e atuar no diagnóstico e na busca de quem tem predisposição, mas também de conseguir auxiliar na busca do melhor tratamento, que tenha menos efeitos colaterais e maior taxa de sucesso. E aí, Ricardo, como é que fica na questão da clínica, como o Douglas abordou aí? O que você teria a dizer? A gente já tem hoje alguns testes que são disponíveis na prática diária para a gente saber quais são as populações de alto risco, né? Cada vez a gente está descobrindo mais genes. Hoje já sabe que tem 23 genes relacionados ao câncer de mama, né? Nem sempre esses genes promovem uma atitude que a gente possa fazer, porque a gente não consegue ainda corrigir os genes, né? Em alguns casos mais drásticos, a gente tem que fazer cirurgias redutoras de risco. Em outros casos, a gente faz um rastreamento mais específico para essas pessoas, mas sem dúvida o cenário é muito mais complexo do que aquilo que a gente está vendo, por isso a importância de pesquisadores como o Douglas, porque hoje a gente sabe que às vezes a mutação não está no gene, mas ela está no gene regulador desse gene. Né? Ou seja, então a gente vai em cadeia para procurar a raiz de tudo. E como o Douglas falou, a gente vai identificar muita coisa aí pela frente. Há 10 anos atrás a gente nem falava nada sobre isso. Né? Hoje a gente já conhece 23 genes e esses 23 genes dão conta de mais ou menos 20% dos casos. Talvez tenha muito mais alterações ainda que a gente ainda não conhece. Né? O último prêmio Nobel foi sobre microRNA, que é uma molécula reguladora do RNA. Né? Então a gente nem está falando de usar isso na prática a gente não usa o microRNA, mas com certeza esse cenário vai mudar ainda muito, muito rapidamente nos próximos 10 anos. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, a nossa parceira de conteúdo aqui do Observatório Terceiro Setor, que traz a reportagem com casos de câncer em crescimento, OMS pede igualdade no acesso aos cuidados. Felipe de Carvalho, diretamente de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Cerca de 1 em cada 5 pessoas desenvolve câncer durante a vida e aproximadamente 1 em cada 9 homens e 1 em cada 12 mulheres morrem da doença. Os dados fazem parte das estimativas mais recentes da Organização Mundial da Saúde, OMS, e da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, IARC. Em 2022, foram registrados cerca de 20 milhões de novos casos de câncer e 9,7 milhões de mortes associadas. O número estimado de pessoas que estavam vivas nos 5 anos seguintes ao diagnóstico de câncer foi de 53,5 milhões. O inquérito global da OMS sobre cobertura universal de saúde e câncer mostra que apenas 39% dos 115 países analisados incluem cuidados relacionados ao câncer em seus serviços básicos de saúde ofertados para todos os cidadãos. Além disso, apenas 28% dos países cobrem cuidados paliativos, incluindo alívio da dor em geral e não apenas relacionados com o câncer. As novas estimativas disponíveis no Observatório Global do Câncer, da IARC, mostram que 10 tipos de câncer representaram cerca de 2/3 dos novos casos e mortes a nível mundial em 2022. Os dados abrangem 185 países e 36 tipos da doença. O câncer de pulmão foi considerado o mais comum em todo o mundo, com 2,5 milhões de novos casos, representando 12,4% do total. O câncer de mama feminino ficou em segundo lugar, com 2,3 milhões de casos, seguido pelo coloretal, com 1,9 milhão de casos, de próstata, com 1,5 milhão de casos, e de estômago, com 970 mil casos. O câncer de pulmão foi a principal causa de morte, com 1,8 milhões de fatalidades em 2022, seguido pelos cânceres coloretal, de fígado, de mama e de estômago. Segundo a IARC, o ressurgimento do câncer de pulmão, como o mais comum, está provavelmente relacionado com o consumo persistente de tabaco na Ásia. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Aí a situação, né, que o Felipe de Carvalho
da Rádio ONU News, né, apresentou aí da questão do câncer, né, e digamos, a forma como a Organização Mundial da Saúde, né, pede o acesso, né, a igualdade no acesso aos cuidados. Agora, fica aquela questão, né? Acho que eu vou começar aqui com o Ricardo agora. Fica aquela questão, a ONU pede mais condições de se atender, mas há condições de se fazer isso, digamos, no nosso sistema de saúde, por exemplo, Ricardo? Eu acho que sim, porque a prevenção primária, geralmente, ela é fácil de ser feita. No caso do pulmão, que a gente está falando tanto, grande parte dos casos de câncer de pulmão são causados pelo cigarro, né? Então, reduzir o tabagismo tem impacto, e já foi demonstrado, tem impacto importante na incidência de câncer de pulmão e, obviamente, na mortalidade. Um problema sério, o terceiro câncer mais comum na mulher brasileira é o câncer de colo de útero. Em algumas cidades do Nordeste, ele passa o câncer de mama e ele é facilmente prevenível com a vacina contra HPV. Então, a gente tem medidas baratas e, geralmente, a prevenção é muito mais barata do que o tratamento, né? Mas a gente ainda falha em oferecer prevenção para todos. Então, acho que se a gente vacinar para hepatite, vacinar para HPV, parar de fumar, fazer uma dieta mais saudável, praticar exercício físico, fazer uma dieta melhor, a gente consegue reduzir até 1/3 das neoplasias, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Ou seja, isso não é difícil, só precisa cultura, educação e formas de fazer isso na prática, né? Perfeito. Douglas, na Alemanha, você vê que, digamos, há um cuidado preventivo maior do que no Brasil, ou, digamos, é a mesma coisa que é aqui no Brasil? Ou realmente eles estão num outro nível um pouco mais avançado na questão da prevenção? Se a gente for trazer o mesmo exemplo do câncer de pulmão e associação do tabagismo, eu diria, inclusive, que seria o contrário, porque eu acho que, pelo menos a percepção geral, é que o nível de tabagismo aqui, ele é, infelizmente, muito superior ao que a gente já obteve no Brasil, muito provavelmente pela facilidade do acesso, e isso acaba demonstrando como legislações brasileiras que tanto inibem ou reduzem a propaganda, o marketing relacionado ao tabaco, quanto a dificuldade do acesso ao cigarro, ao componente em si para o consumo, eles acabam auxiliando e reduzindo o tabagismo em geral na população e, consequentemente, reduzindo também a incidência, eventualmente, desses tumores pela redução dos que são associados ao consumo do mesmo. Acho que é esclarecedora a sua colocação, Douglas, porque, em geral, as pessoas, de certa maneira, têm aquela visão de que o Brasil está sempre atrasado em tudo, né? Aquela coisa, esse complexo que às vezes persiste entre os brasileiros do complexo de vira-lata. E não, né? Acho que tem que mostrar isso, que em certas questões o Brasil está até na frente, né? Acho que está até podendo ensinar ou, digamos, dar exemplos para o mundo lá fora. E essa é uma questão a questão do câncer de pulmão, como disse bem o Felipe Carvalho na sua reportagem, está diretamente ligada à questão do tabagismo, né? E a Ásia tem contribuído demais, né? Por quê? Porque é totalmente liberado, não há campanhas de prevenção, enfim, que são fundamentais para que isso reduzir drasticamente os números do câncer de pulmão, que avançam cada vez mais no mundo todo. Vamos agora conversar com a Gabriela Chabua, nossa especialista em ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foram estabelecidos pela ONU, a Organização das Nações Unidas, né? E o tema do programa de hoje está vinculado ao ODS 3. E a Gabriela, né, nossa colunista, vai falar quais são o que é esse ODS 3, né, e como é que ele está se relacionando ao tema do programa de hoje, né? O nosso tema de hoje, que é o câncer de mama e o Outubro Rosa, a campanha que sempre acontece anualmente de prevenção ao câncer de mama. Gabriela, seja bem-vinda ao Brasil ODS. ODS em pauta. Obrigada, Franklin. Boa tarde. O tema do programa de hoje, Franklin, ele tem relação com o ODS 3, como você já colocou, saúde e bem-estar, e especificamente com a meta 3.4. Eu estou devendo para os nossos ouvintes fazer umas estatísticas de quais são os ODS que mais aparecem no programa, mas eu não tenho dúvida de que o ODS 3 está aí entre os que mais aparecem no nosso programa. A meta 3.4, ela diz que a gente tem que reduzir em 1/3 a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis, incluindo entre essas doenças o câncer, né, através aí da prevenção e do tratamento. Como a gente tem trazido, né, todo o programa, a questão do IPEA, como que o IPEA está monitorando o desempenho aí do Brasil nas metas.
Então, o IPEA publicou 17 relatórios, um para cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e no relatório do ODS 3, o IPEA relatou que houve uma discreta melhora aí no indicador de óbitos por doenças do aparelho circulatório, tumores malignos, diabetes e doenças crônicas respiratórias. Então, entre 2016 e 2022, a probabilidade de uma pessoa na faixa etária entre 30 e 69 anos morrer em decorrência dessas doenças caiu de 15,8% para 14,4%. Então, aí os nossos convidados estão discutindo, né, a questão do tratamento, mas a gente está vendo aí, os dados estão mostrando que a questão das mortes está reduzindo, apesar da gente ter aí um aumento no número de casos. Eu quis trazer hoje, Franklin, a questão relacionada à legislação no país, porque na comparação com outros países, a gente tem uma legislação bastante progressista, que a gente tem uma lei de 2012, federal, que fala que os pacientes com câncer, eles têm direito ao início do tratamento no SUS em até 60 dias depois de confirmado o diagnóstico. Esse tratamento pode envolver aí uma cirurgia, uma radioterapia, uma quimioterapia. Então, uma vez confirmado, ele tem que receber o tratamento aí em 60 dias. Pode falar, Fran. Não, era só para contar aqui. E além disso, especificamente, né, em relação ao câncer de mama, a gente tem uma legislação mais recente, de 2019, que passou a valer em 2020, que determina que os pacientes com suspeita de câncer devem realizar os exames diagnósticos em até 30 dias. Né? Então, uma das leis fala sobre a questão do tratamento e a outra fala sobre a questão da realização dos exames diagnósticos, né? Então, em até 30 dias, realizar os exames necessários para confirmar uma suspeita de câncer. Isso não quer dizer, Franklin, que a gente está cumprindo a legislação. Isso não quer dizer que em todos os lugares as pessoas têm acesso a esse diagnóstico e a esse tratamento dentro do que se espera. Mas existem aí previstas, inclusive, sanções administrativas. Então, tem, inclusive, previsão de que os administradores públicos podem sofrer sanções caso eles não cumpram essa legislação. E a gente tem aumentado aí o número de exames e de tratamentos que tem sido feito dentro desses prazos, né? Então, a gente começou lá em 2013 com um número bem baixo de tratamentos e diagnósticos sendo feitos dentro do prazo, e a gente vem aumentando aí para 40%, 50% dos diagnósticos, dos tratamentos sendo feitos dentro do prazo estipulado por lei. Então, apesar das coisas, né, eu tento trazer sempre um aspecto positivo, né, Franklin? Então, apesar da gente estar aí com um aumento no número de casos, a gente tem aí um aumento também do número de diagnósticos realizados e do número de tratamentos realizados dentro do prazo previsto por lei. Maravilha. Eu estou vendo que você está de rosa, né? Nós estamos em pleno outubro rosa, né? E eu quero aproveitar que você está, uma mulher, né? Nós estamos 3 homens aqui, uma mulher presente nesse momento aqui no nosso programa, e eu queria passar a bola para você. Você quer fazer alguma pergunta para o Douglas, para o Ricardo, a respeito do outubro rosa, do câncer de mama? Com certeza, né? Não vou perder essa oportunidade. Douglas, Ricardo, na opinião de vocês, como que a gente faz para sensibilizar as mulheres em relação ao diagnóstico, mas também os homens? Então, eu, me preparando para o programa, vi que a gente tem também, apesar de uma baixa incidência, existe câncer de mama nos homens também. Como que a gente faz para conscientizar? Eu acho que as mulheres têm, historicamente, uma atribuição em relação ao cuidado na nossa sociedade, então elas têm essa questão de se cuidar mais do que os homens. Como que a gente faz para levar para as pessoas, para conscientizar, para estimular que as pessoas se cuidem mais, tanto as mulheres quanto os homens? Eu acho que a gente tem que cuidar da saúde como um todo, né? Lembrar que não é só de câncer que as pessoas morrem, as pessoas também morrem de hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, então precisa ter um cuidado da saúde como um todo. A incidência de câncer de mama em homens é só 1% do que acontece em mulheres. Então a gente estima que a gente tenha no Brasil 730 casos novos por ano. Então é difícil propor um rastreamento para toda a população de uma doença que teoricamente é menos importante. E no homem o exame clínico é mais fácil, né? A gente tem muitos homens, eu tenho hoje 3 pacientes homens
homens tratando comigo, porque assim, ele passa a mão no tórax, quando vai tomar banho, passa o sabonete, ele acha um nódulo na mama, né? E mais interessante, tem um caso curioso, o paciente foi no cardiologista, quando o cardiologista pôs o estetoscópio para ouvir o coração dele, o cardiologista achou o nódulo da mama dele, né? Então já, no homem é mais fácil identificar. O problema é que como a mama do homem é pequenininha, mesmo quando a gente identifica precocemente, a gente já acha uma doença mais avançada, que já está muito próximo da pele ou mais próximo do músculo. Mas acho que o número de casos que a gente tem em homens ainda não justifica um rastreamento sistemático para toda a população, né? Como a gente fazer isso para as mulheres, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque a gente vê isso nos últimos 10 anos, a gente ainda tem 30% a 40% dos casos diagnosticados estão com 3 ou 4, e a gente está longe de atingir a meta de 80% de mamografias realizadas, né? Mesmo segundo o padrão do governo dos 50 a 69 anos de idade, mais da metade das mulheres não fez a sua mamografia, e para o governo é bianual, né? Não é nem anual, né? Então, mesmo com uma meta de cobertura muito mais baixa do que a gente recomenda, a gente está longe de conseguir que as mulheres façam mamografia, né? E não é mais por falta de mamógrafo. Hoje mamógrafo tem, e para esse mês, o governo do estado de São Paulo tem um telefone 0800, né, que você pode agendar a mamografia sem pedido médico, né? Você é só ligar e agendar a sua mamografia. E pergunta se as pessoas ligam. As pessoas não sabem nem o número, né, e não estão preocupadas em fazer, porque ela fala que não tem tempo, porque depois se procurar vai achar alguma coisa ruim, né? Então acho que a conscientização precisa ser mais efetiva. E como fazer as mulheres acreditarem nisso e fazerem a conscientização é a pergunta que a gente ainda não sabe responder, porque o nosso cenário não tem mudado. Todo ano a gente fala do Outubro Rosa, hoje a gente fala do Outubro Rosa, mas a nossa mortalidade continua crescendo e a nossa cobertura mamográfica continua abaixo do ideal. Perfeito. Douglas? E eu acrescentaria só que cenários como esse que nós temos aqui agora, hoje, os programas que trazem esse conhecimento e divulgam que não só informações para a população, mas também que nós temos pesquisa sendo realizada no assunto no Brasil, que não é apenas uma questão que está sendo realizada fora do contexto nacional, acho que também são importantes para aumentar a conscientização geral da população, no sentido de como o doutor Ricardo comentou, de todas as, não só doenças, mas especificamente, como a gente tem falado, de todos os tipos de cânceres e tumores. E também de mostrar que a ciência brasileira ela tem trabalhado em direção de atender não só a nossa população em específico, pensando em estratégias que possam ser válidas para ela, mas também voltadas especialmente para o câncer de mama. Nós temos que ir para o intervalo e aproveito para agradecer a presença da Gabriela Chabu, nossa colunista em ODS, que semana que vem estará de volta, Gabriela. Obrigada, Franklin. Até semana que vem. Tchau, tchau. Estamos de volta com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre câncer de mama e Outubro Rosa, com Douglas Adamowski e Ricardo Caponero. Segundo o panorama do câncer de mama, 52,4% das mamografias realizadas entre 2015 e 2022 no Brasil foram em mulheres brancas, enquanto 28,5% foram realizadas em mulheres pardas e apenas 5,8% em mulheres pretas, demonstrando uma desigualdade no acesso, já que 55,5% da população brasileira é formada de pessoas pretas e pardas, conforme dados do IBGE. Frente a essa questão, eu pergunto, né, acho que até o Ricardo, que é o médico que está mais no dia a dia, o câncer de mama tem cor? Tem, né? Assim, mas eu acho que é importante que ele afeta todas as coisas, todas as raças. E no Brasil a gente não vê essa distinção muito clara, porque no Brasil a gente tem branco e negro e um monte de coisa no meio, né? Qualquer um pode ser um pouquinho mais escuro. E o Douglas não dá certo, você também não. Mas qualquer um que seja um pouquinho mais moreninho já se candidata à cota, né? Então a gente tem uma miscigenação muito grande no Brasil de negro, índio e branco. Então é difícil dizer quem de fato é negro no Brasil, quem é branco no Brasil, né? Então acho que mais do que a raça, tem a ver com nível socioeconômico e nível cultural, né? Acho que isso é mais importante do que a distinção racial. Perfeito. E tem aqui um dado interessante que eu queria colocar, né? O Centro Médico da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, anunciou em junho que uma mulher de 67 anos foi a primeira voluntária a receber um ciclo completo de uma vacina contra o câncer de mama. A paciente foi diagnosticada numa doença que está num estágio conhecido como carcinoma ductal in situ. Eu pergunto, Douglas, essa vacina pode ser uma solução para o câncer de mama? E, inclusive, eu até emendo uma outra questão.
Nós tivemos aí recentemente a pandemia e em questão de pouco tempo, até pode-se dizer, né, nós conseguimos chegar a uma vacina para a Covid, né? Por que ainda não se tem uma vacina, digamos, em larga escala com relação ao câncer? Só para, às vezes o nome vacina nessas situações ele pode ser um pouquinho confuso para a população para imaginar que seria uma vacina que funcionaria do mesmo mecanismo, da mesma forma como foi a vacina da Covid, que todo mundo toma exatamente a mesma, uma dose muito parecida, uma dose idêntica para todas as pessoas. Normalmente esses casos, como esse que foi mencionado, que você tem um carcinoma in situ ainda, que ele está localizado, ele não se espalhou pelo organismo da paciente, você tem algum tipo de tratamento que vai induzir uma resposta do organismo daquela paciente para que ele possa combater aquele tumor. Então, normalmente tendem a ser vacinas muito mais personalizadas e elas se baseiam em características específicas daquele tipo tumoral para você treinar a resposta, ou resposta imune, ou algum outro tipo de resposta mais sistêmica daquele organismo contra o tumor específico que aquela paciente tem. Então, pode ser que ele funcione muito bem para aquele tumor dentro do contexto daquela paciente, mas você não tem exatamente o mesmo sucesso para outras combinações de tumores e pacientes, assim, respectivamente. Então, é por isso que estratégias como essa de vacinação em massa, por exemplo, alguma coisa similar como essa, elas acabam por não funcionar em um cenário como esse. O que também tem relação com a pergunta anterior, com o fato de nós termos uma composição também genética muito dispar, muito variada no Brasil, que vai gerar que nós precisamos desenvolver estratégias como essa, por exemplo, se por acaso avancemos em alguma direção de tentar prevenir, utilizando uma estratégia, aspas, relacionada, similar a uma vacina, mas que não é exatamente uma vacina, ela precisa levar em consideração a nossa composição genética também, qual é o tipo de frequência dos tumores mais comuns na nossa população, e por isso é importante também entender isso do contexto da nossa população e não somente de outras populações norte-americanas ou europeias, como normalmente é realizado. E agora chegou o momento de nós divulgarmos o resultado da nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete através do Instagram. Tá? Nós fazemos essa enquete e também abrimos espaço para que os internautas e as internautas, né, possam votar nessa pesquisa e fazer perguntas que nós reproduzimos aqui para os nossos entrevistados. E para o programa de hoje, a questão elaborada para a enquete foi a seguinte: você faz o exame preventivo do câncer de mama anualmente? Claro, né, como o próprio Dr. Caponeiro apresentou, né, o câncer de mama atinge muito mais as mulheres, né? Então, foi direcionado exclusivamente para as mulheres. E o resultado foi o seguinte: 58% disseram que sim, né, que fazem esse exame preventivo, e 42% que não. O senso comum, ao olhar esses números, né, pode dizer, não, 58% é um número excelente, ó, mais da metade das pessoas estão fazendo. Agora, fica aquela questão: será que realmente esse número é tão bom assim, ou deveríamos estar muito mais avançados? Nisso a gente devia estar muito mais avançado, assim, para você ter impacto na mortalidade, esse número precisa chegar a 80%. Então, ou seja, então a gente está muito longe da meta ideal ainda, né? Então acho que tem muito que melhorar, assim, não dá para ficar contente com 54%. Perfeito. O Douglas, aí na Alemanha, não sei quanto tempo você está aí, mas há também campanha do Outubro Rosa ou alguma coisa semelhante de prevenção ao câncer de mama ou não? Vou ser bem honesto, estou bem aqui recentemente, né, fazem 5 meses que eu mudei para cá, e pelo menos aqui na região onde eu estou, por enquanto não vi nenhuma campanha direcionada ainda nesse mês de outubro, especificamente para o câncer de mama, mas nada que seja pelo menos visivelmente público aqui, mas pode ser alguma coisa relacionada com a cidade que eu estou também. Mas, de todo modo, não é uma campanha ampla, assim, a ponto de... Tem uma campanha mais ampla na Europa, que chama Europa Dona, né? E a cobertura mamográfica deles é muito mais alta do que isso. Alguns países como a Suécia, a cobertura chega próxima de 95%. Né? É uma cidade pequenininha, a medicina é estatizada, né? Então, ou seja, a gente tem diferenças de país para país, mas tem um programa chamado Europa Dona que conscientiza as mulheres. Ou seja, então, eles não fazem campanha pública, teoricamente, eles fazem campanha o ano inteiro. Eles fazem campanha para as mulheres. E a cobertura mamográfica deles é relativamente boa. E eu tenho aqui duas questões que foram enviadas para os nossos seguidores no Instagram, né?
uma que foi enviada pelo José Felipe e outra pela Marisa. Antecipadamente, já agradeço a colaboração tanto do José Felipe como da Marisa, que enviaram essas questões para cá. E a primeira, de uma certa forma, já foi respondida pelo Ricardo, mas eu vou repetir até para ele poder, digamos, aprofundar. O homem, o José Felipe fez essa questão, homem também pode ter câncer de mama? Com certeza pode, a gente já falou sobre isso, é 1% da incidência em mulher, então a gente estima no Brasil 730 casos, que não é pouco, né, por ano, mas assim, por 730 casos não justifica um rastreamento sistemático, e o homem muitas vezes acha no exame físico, né, então o homem não precisa fazer mamografia, ultrassom, o exame da mama no homem pelo próprio paciente ou pelo médico geralmente faz o diagnóstico de forma mais fácil do que na mulher. Né? Então, mas o homem tem que estar atento, qualquer nódulo que perceber na região do tórax, né, na região do mamilo, a região em volta do mamilo, ele deve procurar o médico e mostrar para o médico. Perfeito. E a questão da Marisa, né? Vou passar para o Douglas. Ela pergunta: a partir de que idade devo começar a me preocupar com a prevenção? Acho que a prevenção em sentido amplo, né, não só pensando no câncer de mama contra todas as doenças, ela tem que ser contínua, né, mas aí o Dr. Ricardo com certeza ele vai saber quais são as diretrizes mais atuais para iniciar a realização da mamografia preventiva ou mesmo de outros tipos de exames que podem ser realizados com uma idade anterior, como o autoexame ou similares. Eu acho assim, define como você define prevenção, né? Se prevenção é o cuidado da saúde como um todo e vacinar para HPV, vacinar para HPV é dos 9 aos 13, né? Para você não fumar desde a primeira infância, vacinar para hepatite. Então, assim, essa medida geral de prevenção, praticar exercício, fazer dieta saudável, é para todas as idades. Os exames de rastreamento que depende muito da faixa etária do que você está procurando. Agora tem em andamento, vocês vão ver pela rua aí, uma propaganda com o Thiago Leifert, porque a filhinha deles teve um retinoblastoma, né? E é fácil, assim, é só olhar o olhinho da criança e tem um olhinho que é mais branco do que o outro. Então, ou seja, isso você pode fazer desde que a criança nasce. Retinoblastoma é um tumor infantil e você vai estar fazendo prevenção se você olhar o olhinho da criança. Né? Tem até um pôster muito interessante, tem uma foto do Batman, né? E embaixo assim, aonde está o bandido? Né? E quando você olhava na foto, tinha um olhinho branco e um olhinho normal. Então, acho que isso é importante saber qual é o tipo de prevenção. Né? E tem algumas doenças que a gente não faz prevenção, por exemplo, glioblastoma, a gente não faz prevenção. Tumor de rim, a gente não faz prevenção, né? Ou seja, então depende daquilo que você está procurando, mas a prevenção, como cuidado de saúde, como medidas saudáveis de existência, né? De boa alimentação, boa dieta, prática de exercício físico, isso deve ser feito desde que nasceu. Aliás, tem trabalhos que mostram que a dieta da grávida impacta no risco do bebê vir a ter câncer. Ou seja, grávida que bebe, grávida que fuma, já está impactando no seu filho quando ele for adulto, as células já ficaram marcadas com mutações que ele vai carregar a vida inteira. Então, talvez a grávida já tenha que começar a fazer uma dieta de prevenção para câncer. Perfeito, acho um bom aviso aí que o Ricardo, o Dr. Ricardo está dando aí para as pessoas, né? Ou seja, você pode prevenir a vida e a saudável do seu filho antes mesmo do que ele nasça, né? Então, acho que é muito importante essa ressalva que o Dr. Ricardo fez. E eu quero aproveitar também aqui para convidar a todos e a todas a nos seguirem nas nossas redes sociais, né? observatório3setor.org.br, o 3 sempre em numeral, e também visitar o nosso site, né, www.observatório3setor.org.br, o 3, como disse, sempre em numeral. Isso é fundamental para você acessar as redes nas quais, e o próprio site nas quais o Observatório está presente. Vá lá, se informe, saiba o que está sendo feito no terceiro setor. Tem informações muito importantes no nosso site. E se você acompanha o terceiro setor ou quer saber mais sobre ele, com certeza você vai sair bem informado depois de fazer uma visita ao site do Observatório do Terceiro Setor. Chegou a hora dos destaques das semanas. Vamos conferir quais foram as principais matérias no site do Observatório. Lucas Neves tem as informações direto da nossa redação. Olá, eu sou o Lucas Neves, jornalista aqui do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das notícias de maior destaque do nosso site na última semana. Testemunhos de Jeová já podem recusar procedimentos de transfusão de sangue. Terceiro Prêmio MOL de Jornalismo para Solidariedade tem inscrições abertas até o dia 6 de janeiro. ONG Moradores de Rua e Seus Cães promove ação solidária
para crianças. 80% dos adultos aprovam proibição de celulares nas salas de aulas. Estes foram alguns principais destaques do nosso site na última semana. Você confere essas e outras matérias na íntegra acessando observatório3setor.org.br, lembrando que o 3 é sempre em numeral. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima semana. Perfeito. Continuando o nosso programa, Brasil ODS, uma pesquisa divulgada pela Agência Brasil em 2023 revelou que a metade das mulheres entre 40 e 49 anos não realizaram mamografia nos últimos 18 meses. Diante desse quadro, né, qual a importância da campanha do Outubro Rosa? Além dessa questão, eu queria colocar para o Douglas, né, para ele colocar para os homens, né, assim, diretamente para os homens, qual a importância de um homem participar dessa campanha do Outubro Rosa? Porque ela, de uma certa forma, é mais concentrada nas mulheres, mas o homem tem também um papel que ele pode desempenhar dentro dessa campanha. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, o papel que o homem pode ter dentro da campanha do Outubro Rosa. Acho que todos temos que pensar no sentido da saúde do coletivo, né? Então, se o homem ele também participa, assim como a mulher usualmente participa muito ativamente, convencendo e incentivando para que o homem procure os cuidados e o acesso aos exames e a busca por determinados tipos de doenças, o homem também pode fazer o mesmo com as mulheres do seu entorno, tentar incentivar e trazer mais a divulgação e compartilhar e participar, eventualmente, de eventos internos em locais de trabalho, em locais de estudo, onde se tenta disseminar e lembrar um pouco mais da necessidade de realizar os exames preventivos, de realizar o exame, a busca de novos casos e novas situações, além, obviamente, de compreender e realizar o próprio autoexame, eventualmente, quando sentir, como o Dr. Ricardo começou, sentir algum caroço, alguma coisa distinta na sua própria mão, buscar também esse tipo de acordo. Mas eu acho que o ponto importante é participar da divulgação, para que a gente possa melhorar os números de realização e da frequência com que essas mamografias são realizadas por parte das mulheres do Brasil, participar e atuar apoiando as mulheres do seu entorno, incentivando as mesmas não só que busquem, mas auxiliando sempre que possível nessa tarefa. Então, com relação ao número que você falou, é importantíssimo isso, porque a gente depende de uma mudança de política também, né? Você falou das pacientes entre 40 e 49 anos de idade, e essas pacientes oficialmente estão fora do rastreamento proposto pelo governo. Se ela for do posto de saúde, se ligar aquele telefone que eu falei do estado de São Paulo para marcar mamografia, e ela tiver nessa faixa etária, vou dizer, não, mas a senhora não tem direito a fazer. Então, o rastreamento oficial pelo Ministério da Saúde é dos 50 aos 69 anos de idade. Apesar de a gente ter quase 30% dos casos com menos de 50 anos de idade, as mulheres não estão contempladas ainda no rastreamento. Então, a gente precisa mudar a legislação para colocar a mamografia mais cedo, né? Então, essa talvez não seja a culpa das mulheres que não foram fazer, mas talvez tenham dificuldades em conseguir marcar no Sistema Único de Saúde, que é o que atende a grande parte da população, né? E com relação ao homem, o papel do homem é fundamental, o papel da família é fundamental. Eu faço parte da FEMAMA, da Federação das ONGs e Câncer de Mama, e a gente já usou um ano a campanha "Se você não faz por você, faça por nós", né? E punha lá o marido, os filhos, o cachorro, o gato, né? Ou seja, para lembrar que ela é importante para a família. Então o marido tem que conscientizar isso, incentivar a mulher a fazer, lembrar a mulher que ela deve fazer os exames, né? Às vezes passa despercebido, fala assim, nosso tempo passou rápido, eu nem vi que já está hora de fazer mamografia. Então marca no calendáriozinho lá, né, no mês de aniversário, o jeito mais fácil de lembrar, né, ou numa data importante, e que você faça todo ano naquela data, ou como o governo quer, um ano sim, um ano não, mas que você faça, né? Então acho que a gente ainda tem que vencer barreiras de oferta de serviços, né? E o homem tem que conscientizar, ajudar a conscientizar a mulher, e o que a gente vê ao contrário, o homem fala assim, não, para de pôr embaixo da cabeça, você não vai ter câncer, né? Ou seja, faz uma propaganda negativa ao contrário, né? E a gente tem hoje, segundo o estimativa do governo, 73.610 casos novos por ano. Ou seja, 73 mil é 2 estádios de futebol cheios de mulher com câncer de mama, né? Então é importante fazer o diagnóstico precoce, e o homem tem que incentivar a mulher que procure o serviço de saúde para fazer a sua mamografia. Perfeito. Ricardo, como que a mulher pode fazer o autoexame, né? Eu acho que às vezes as pessoas ficam na dúvida, como é que ela pode fazer o autoexame? Tem alguma técnica especial, alguma recomendação específica para esse autoexame?
Tem. Na verdade, não recomendo o autoexame de rotina, porque ele não substitui a mamografia, né? Então, por mais que eu faço todo mês meu autoexame, dificilmente as mulheres conseguem palpar nódulos menores que 2 centímetros, né? Ou seja, então o autoexame já está absolutamente comprovado que não é suficiente para fazer. Mas a mulher deve conhecer seu corpo. Então, acho que o autoexame faz parte da rotina geral. Ela pode perceber pintas que apareceram, sangramentos, as ulceradas, ela pode perceber outras alterações que não só câncer, né? Então, é importante que a mulher conheça seu corpo. E aí tem uma técnica, assim, para você fazer, né? Eu acho que o mais adequado é que ela seja treinada, que é o que a gente faz com as enfermeiras e com os estudantes de medicina, né? Que ela vá no mastologista, que ela vá no ginecologista, que vai fazer uma avaliação do risco familiar dela. Hoje tem testes genéticos disponíveis para a população de alto risco, então ele vai fazer uma análise do heredograma, ou seja, da composição familiar, vai fazer um exame preliminar e vai orientar a paciente nessa própria consulta, ele vai orientar como é que ela faz o autoexame, né? Então demora no máximo uns 5 minutos, mas ela tem que se olhar na frente do espelho, com os braços parados, movendo os braços, aí palpar uma mama, palpar outra mama de uma forma, e mais importante, a gente tem que ensinar o que é que ela tem que achar. Porque eu vejo o paciente fala assim, doutor, eu faço autoexame, mas eu não sei o que eu estou procurando, né? Então acho que é muito difícil você fazer, é igual você querer tirar a carta ou tirar brevet olhando o manual só, né? Então acho que o mais adequado é que você faça uma avaliação de risco, vá no médico e peça para ele te ensinar como é que você faz o autoexame, né? Aí ele vai escrever a técnica, não é difícil, mas tem uma técnica sistemática que tem que ser feita. E fazer mal feito é melhor não fazer, né? Porque se você for fazer mal feito, você vai ter a impressão que não tem nada e tem, né? Então, e isso é interessante, você está falando do papel do homem. O papel do homem também tem nisso, né? Os homens faziam exame da mama da mulher com muito prazer, né? E a gente tem vários casos que o marido achou o nódulo da mama da mulher, né? Então, se tiver dúvida, peça para o marido que ele vai examinar a mama e vai achar eventualmente algum nódulo, né? Mas o mais adequado é que ela procure o médico ensine para ela a técnica do autoexame, para que ela possa fazer todo mês. Perfeito. E tem algum período do mês que é mais indicado? A mulher está próxima à menstruação? Geralmente quando está próximo à menstruação, a mama fica mais dolorida, né? Então é mais difícil fazer autoexame. Geralmente a mama aumenta um pouquinho de volume por inchaço, mas a gente diz assim, não importa. O que importa é que a mulher faça no período que ela se sinta mais confortável para fazer. Se ela achar que é mais confortável fazer antes da menstruação, não tem problema. Então, assim, normalmente é mais confortável no meio do ciclo, né? Depois da menstruação. Mas nada impede que ela faça em qualquer época do ciclo menstrual, né? Pode até fazer isso, olha, 3 dias depois que acabar a menstruação, todo mês eu faço autoexame. Pode até estabelecer uma data. Geralmente, pós o período menstrual, a mama fica mais murchinha, mais fácil e menos dolorida para fazer, né? Mas não tem uma data exata. O importante é que ela faça, mas lembrando, não é só o autoexame, né? Isso não dispensa ela de fazer a mamografia. Nós falamos aqui de prevenção, né, Douglas? E a gente sabe que a escola tem um papel, às vezes, fundamental na educação e em incutir novos hábitos, novas atitudes, né, principalmente nos jovens, nos estudantes. O que a escola poderia fazer para poder ela se engajar nessas campanhas como o Outubro Rosa, que a gente não vê as escolas, às vezes, tão engajadas, né? Porque a criança pode levar para a mãe e falar, olha, mãe, tá a campanha, tal, você está fazendo, você está se cuidando, enfim, né? Isso repercute positivamente na sociedade. Pensando da perspectiva de educação, uma maneira muito grande é você simplesmente levar mais para as escolas a divulgação científica. Então, você tentar trazer mais, não só o interesse inicialmente da criança por ciência e por temas associados à ciência, e pensando dentro do contexto da biologia, pensar na saúde humana, na medicina, e trazer o interesse da criança por esses temas que eles são corriqueiros, eles estão no dia a dia. Então, se você pensar eventualmente uma criança isoladamente, ela não tem uma história na família próxima dela, mas com certeza dentro do contexto do ambiente educacional, você vai ter crianças ou estudantes dentro de uma mesma sala ou de uma mesma turma que eles vão ter histórias familiares diferentes e alguém vai ter ali uma menção ou um contato com alguém que já teve, com um familiar que já teve um tipo de câncer, com especificamente um câncer de mama. Então, usualmente, se o docente, o professor, ele pensar em trazer o conhecimento científico, trazer a divulgação científica do que é feito na ciência, do que foi feito na ciência, relacionar isso com o conhecimento que ele está trabalhando na sala de aula,
tentando aproximar da vida do cotidiano daquela criança, muito provavelmente ele vai ter um interesse maior em compreender aqueles assuntos e aumenta a probabilidade dele levar isso para casa, trazer isso para os familiares dele, compartilhando na sua residência, e aí sim levar o interesse disso e mostrar para a família que eventualmente não teve acesso àquele tipo de informação quão importante é, por exemplo, a realização dos exames de detecção, do exame diagnóstico e o cuidado com a saúde como um todo. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria fazer uma pergunta para o Ricardo, né? Ricardo, que tem obras escritas sobre cuidados paliativos, né? A pessoa tem câncer, está numa situação bastante delicada, num estágio avançado. Cuidados paliativos, o que pode ser feito para, digamos, minimizar um pouco a situação dessa pessoa que está, digamos, no seu final da sua jornada? Eu acho que tem muito que pode ser feito. A primeira coisa que pode ser feita é entender que cuidados paliativos não é só para o final da jornada, né? Cuidados paliativos é uma estratégia da medicina que visa o melhor cuidado da qualidade de vida da pessoa. Que ela vai ficar curada ou não. Tem muitas pessoas que vão ficar curadas e que vão ter que conviver com sequelas do tratamento, né? Então, cuidado paliativo é tudo que a gente faz para melhorar a qualidade de vida que não está diretamente relacionado à destruição do tumor, né? Então, ou seja, fazer exercício físico, fazer uma dieta, fazer meditação, pensar sobre suas práticas do dia a dia, tudo isso é cuidados paliativos. A gente ainda vê ele recomendado muito tardiamente, né? A gente tem que fazer cuidados paliativos desde o diagnóstico, às vezes até antes do diagnóstico, para poder dar melhores escolhas, melhores qualidades de vida para todos os pacientes. Então, ou seja, devia fazer parte do atendimento. A gente fala em oncologia, o atendimento é sempre multiprofissional, né? Sempre psicólogos, enfermeiras, assistentes sociais, farmacêuticas, e deve envolver aí alguém que faça cuidado de sintoma, cuidado de suporte para esse paciente, para ele tolerar melhor o tratamento, quer ele vai ficar curado, quer ele vai ter a evolução da doença e precisa, então, cada vez focar mais na sua qualidade de vida. Ponto final em mais uma edição do nosso Brasil ODS, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Agradeço a participação de Douglas Adamoski. Ele é graduado em Ciências Biológicas e doutor em Genética e Biologia Molecular pela Unicamp. E atualmente está fazendo estágio pós-doutoral no Max Planck, em pesquisa em coração e pulmão na Alemanha. E também Ricardo Caponeiro, que é médico, mestre em oncologia molecular e oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Não esqueça de seguir o Observatório em nossas redes sociais, Observatório 3 Setor, no Instagram e no Facebook. E o site do Observatório, observatório3setor.org.br. Em todos os casos, o 3 é em numeral. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.